Podemos sentir a presença do Senhor, essa presença inconfundível. Ela nos leva além de todas as nossas limitações. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos seus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que deles te lembre, e o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pudeste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Feche seus olhos um minuto. Gostaria que todos fechassem os seus olhos nesse momento. Leve seu pensamento ao Senhor. Leve seu pensamento à profundeza do Espírito agora. E comece a imaginar a grandeza de Deus. Comece a imaginar algumas respostas que você não tem, que eu não tenho. Qual o número das estrelas? Quantas estrelas tem nos céus? Ninguém sabe a resposta. Ele sabe, Ele fez, Ele criou. Comece a pensar no número de peixes que tem no mar. Nenhum ser humano, por mais sábio, inteligente, capaz e recursos que tenha, vai poder responder. Comece a pensar qual é a cratera mais funda da terra, ou qual é a maior montanha. Comece a pensar o número de árvores que tem na floresta. Vá para você agora. Comece a pensar o número de células que tem no seu corpo. O número de fios de cabelo que tem na sua cabeça. Você nunca terá respostas para essas coisas. Mas aquele que tudo criou tem. Porque Ele é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E assim como Ele sabe todas essas respostas, Ele sabe o que fazer para resolver a sua vida. Ah, Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor em toda a terra. Deus soberano, perfeito, digno de todo poder. Ele é indescritível. Descrever o Senhor é impossível. Descrever a quantidade de atributos e poder que Deus tem, impossível. E esse Deus, soberano, eterno, perfeito, capaz, para Ele não é suficiente ser isso tudo se Ele não tiver o seu amor. Deus se completa quando você e eu o amamos. Deus não se impressiona com o seu poder, nós sim. Mas Deus se impressiona quando você decide no seu coração trazer a vida dele para dentro da sua realidade de vida. E um Deus tão grande,
escolheu por decisão própria participar da sua vida, tão pequena, tão frágil, tão incapaz, tão limitado, com tantos problemas que agora te fazem ficar preocupado, sofrer, pensar em soluções, muitas vezes andar sobrecarregado com as circunstâncias da vida. Deus escolheu viver dentro de você, para que todas essas limitações sejam superadas por Ele em você. O grande desejo do coração do Senhor é se relacionar com você, meu amado. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui nessa noite buscar uma bênção de Deus, buscar a graça, buscar uma solução. E isso está certo, não tem nenhum problema, não é errado. Mas eu quero te dizer que a motivação de Deus para você não é que você venha aqui buscar alguma coisa dele. É que você em todo tempo na sua vida busque a presença dele em você. E nós temos uma dificuldade enorme em colocar as coisas no seu devido lugar na nossa vida. Nós tratamos Deus como Ele não quer ser tratado. Nós tratamos Deus como o intangível, o inacessível, o grandioso, o poderoso, a luz, quando Ele quer ser tratado como seu amigo. Quando Ele quer morar na sua vida. Quando Ele quer decidir por você e para você as mínimas coisas do seu dia a dia. Assim como um pai, quando vê o seu filho sentado na mesa, fazendo um para-casa de matemática com uma dificuldade enorme em fazer uma expressão de adição, subtração, e a criança coça a cabeça, mexe com lápis, apaga, escreve, e o pai ali do lado, roendo as unhas. Meu filho, 2 mais 2 são 4, está tão fácil. E a gente quer pegar a mão da criança e escrever em cima, porque a gente quer que ela leve o dever de casa correto e receba o parabéns do professor, simplesmente porque pai ama honrar o seu filho. Mas o nosso Deus é perfeito. Ele não invade o espaço da vida de ninguém. As expressões matemáticas da vida, entenda a comparação, as complicações que você está envolvido, Deus tem a resposta. Ele quer resolver para você, mas Ele só vai entrar em ação quando você der para Ele o devido lugar na sua vida, o lugar de seu melhor amigo, o lugar daquele que merece honra, daquele que merece louvor, daquele que merece o seu respeito, daquele que merece a sua posição, daquele que merece que você abra mão desse mundo, do sistema, do pecado, para honrá-lo como seu Deus. E quando você fizer isso, Ele entrará em ação na sua vida. Ele mudará embaraços da sua vida. Ele desfará a complexidade que Satanás constrói na sua mente, nas suas emoções, bagunçando os seus relacionamentos, fazendo com que você mesmo se torne o seu maior problema. Ele tem a resposta para você. Ele quer estar dentro da sua vida. Ele quer ser o seu melhor amigo. O problema é que você e eu, muitas vezes, somos arrogantes demais para aceitar a amizade de Deus. Somos autossuficientes demais. Queremos usar a Deus, queremos usar a Jesus, queremos usar o Evangelho e a mensagem da cruz para os nossos benefícios, mas não queremos entregar a nossa vida para o controle de Deus. Chegamos muitas vezes com o projeto pronto, descrito, com os tópicos bem definidos, e falamos para o Senhor: assina aqui, me abençoa. Quando Ele quer que você chegue com uma folha branca para Ele e fale: Senhor, escreve a minha história. E se a minha história tiver que passar por vales, tiver que passar por tribulações, tiver que passar por perdas, se isso me levar para perto do Senhor, estou disponível. Viverei o que Tu queres que eu viva. Nós somos muito imediatistas.
nós só temos um entendimento de vitória, que é alcançar êxito sobre dificuldades. Mas vitória não é isso. Vitória é passar por qualquer situação com um coração firmado em quem é a sua solução. Eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, e lá eu vou entender tudo com perfeição. Hoje não. Hoje eu entendo embaçado. Mas lá eu entenderei, verei face a face, conhecerei como sou conhecido. Eu vou agradecer a Deus por todas as coisas que Ele me tirou, por todas as dores que Ele deixou eu passar, muito mais do que por tudo que Ele me deu. A casa que Ele me deu, o dia que o arrebatamento chegar, pode ficar para você. O carro, por melhor que seja, vai ficar parado na rua, na garagem. As roupas vão ficar todas no guarda-roupa. Espero que elas tenham um número menor do que tem hoje. Mas vai ficar. Não vou me lembrar de agradecer a Deus por ouro, por joia, por relógio, por sapato, por viagem, por nada disso. Mas vou lembrar de agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Pai, por ter me deixado passar por aquela angústia, porque dentro daquela angústia eu voltei os meus olhos para o Senhor. Ah, se não fosse aquela tribulação, eu não teria me tornado humilde, eu teria perdido a minha bênção. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que Deus habita com o pobre, com o necessitado e com o fraco. Em última análise, é quando você está necessitado, fraco, pobre, que você está mais seguro. Porque nesse momento, só Deus é a sua solução. Quer ver um ateu virar crente? Deixa a chapa esquentar para o lado dele. Deixa a arma ficar apontada para a cabeça. Grita o nome de Deus na hora. E ainda tem alguns que falam, ainda que não acredite no Senhor, me salva, pelo amor de Deus. Quer ver o soberbo ficar humilde? Tira o poder da mão dele. E são nesses momentos, em última análise, nós estamos seguros. Perigo nós corremos quando a bênção chega na nossa vida. É aí que a gente corre perigo. Você não sabe quem será você com R$1 milhão na sua conta. Você não sabe quem será você com autoridade sobre o ministério na sua vida. Você não sabe quem será você curado dessa enfermidade. Você não sabe quem será você com a sua casa própria, o seu carro do ano. Queira Deus que você continue humilde. Mas eu te digo, se não tiver muito disciplina, mentoreamento, discipulado, eu e você nos perdemos. Em nome de Deus, somos todos poderosos. É aí que a gente corre perigo. Porque é melhor morrer pobre, doente, necessitado, miserável, com a presença de Deus dentro de nós, do que morrer rico e todo poderoso, longe de Deus. Porque o objetivo da sua vida é alcançar o céu. Passe pelo que passar, não perca a presença de Deus na sua vida. Eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento. Não somos masoquistas, queremos solução, sim. Mas tudo tem tempo para acontecer debaixo do sol. E sábio é aquele que discerne o tempo e o modo de todas as coisas acontecerem. O tempo da sua aprovação acabar é o tempo de você estar aprovado para passar para o próximo nível. Por isso, dê glória a Deus na montanha, no deserto, no vale da prosperidade ou não, em todo tempo, dê glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda com força ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Tenha discernimento.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 16, versículo 21. Jesus está nesse lugar, amém? Eu posso sentir a presença dele. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como filho do homem pelo seu amigo. Deixa o texto lá na tela, por favor. Ah, se alguém pudesse contender pelo homem com Deus. Está muito diferente a tradução lá. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como filho do homem pelo seu amigo. Contender com Deus pelo homem, como filho do homem pelo seu amigo. Quem disse isso foi um homem que viveu a maior crise que a humanidade já conheceu. Perdeu bens, perdeu vidas. Muitas pessoas dizem de Jó, no final Deus restituiu. E a gente fica com uma sensação de alívio por Jó, por ele ter ganhado o dobro das ovelhas, o dobro dos camelos, o dobro dos bois. Bom, enfim, valeu a pena passar pela provação. Ok. E os 10 filhos que ele perdeu? Qual deles ressuscitou? Nenhum. Perda irreparável. Marcas profundas. A Deus pertence a vida e a morte. Depois que nós sairmos dessa terra, todas essas questões serão resolvidas. Mas se tem uma dor, se tem um espaço que o tempo não apaga, a dor sim, pode até ficar aliviada. Mas se tem um espaço que o tempo não apaga, é o espaço do filho no coração de um pai. O pai que perde um filho vive um fenômeno totalmente diferente do filho que perde um pai. O filho perder o pai é o caminho da vida. O pai perder o filho é o contrário do caminho da vida. Pergunte um pai que perdeu um filho há 20 anos, pergunte para ele: o espaço do seu filho no seu coração, o tempo apagou? Ele vai dizer que não. Ele vai falar do filho como se o filho ainda estivesse vivo. E essas situações, elas podem construir ou destruir. Construirá na vida daqueles que entenderem que o amigo Jesus, ele leva você além do que a força humana não pode te levar. E o homem Jó, na sua tribulação, sabendo que era o próprio Deus que tinha o colocado naquela situação, sem entender tudo o que passava, ele clamou, a sua alma gritou por algo que ele não conhecia. A sua alma gritou por redenção, salvação. E ele disse: ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como filho do homem pelo seu amigo. Jó imaginou, se existisse alguém que pudesse chegar diante de Deus e falar com Deus, ele está sofrendo demais, muda, alivia, faz alguma coisa, que tivesse autoridade para isso. Mas Jó não conhecia quem poderia fazer isso. Eu não sei se o projeto de redenção de Deus foi construído nesse momento ou já estava pronto. E nunca vou saber. Eu sei que em algum momento da eternidade, Deus construiu o projeto de redenção para nós. Mas essa pergunta de Jó é respondida por Deus com um nome: Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Filho do homem, que é o amigo do ser humano. Lucas capítulo 12, versículo 4.
E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Versículo 5. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis vós muito mais do que muitos passarinhos. E digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também, lê bem alto esse nome comigo, o confessará diante dos anjos de Deus. Jó perguntou: quem dera que alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Jesus respondeu: amigos meus, não temeis quem pode matar o corpo, mas temei aquele que depois disso ainda pode lançar no inferno, que é Deus. E ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, o filho do homem. Muitas vezes eu me perguntei por que Jesus se intitulou filho do homem. Ele estava querendo honrar José? Tem correntes teológicas que dizem isso, tudo bem, plausível, não tem problema nenhum. Mas eu entendi que quando Jesus se denominou filho do homem, ele estava respondendo para Jó: você não teve, você foi um modelo, mas na sua proposta, Deus respondeu à humanidade, mandando o filho do homem interceder pelos seus amigos. Você pode passar a provação que passar. Hoje existe alguém diante de Deus intercedendo por você. Aplauda mais forte, porque Ele está nesse lugar. Jó viveu outro processo. Um processo que passou. O ciclo virou. E na plenitude do tempo, Ele mandou o seu filho. Eu vou te contar uma coisa. Quem tem um pai forte no ramo empresarial, no ramo industrial, seja lá qual for, diretor de uma empresa, dono de um grande negócio, quem tem um pai assim, via de regra, os amigos desse cara arrumam um emprego e se dão bem. O meu pai perdeu o pai dele muito novo. E com 7 anos de idade ele lavava carro para sustentar a família. 5 irmãos. E o meu pai tinha um amigo lá no bairro que ele morava, José Roberto Júnior. 9, 10 anos ele ficou amigo desse menino. Lá em Belo Horizonte, no bairro Carlos Prates. E o meu pai não tinha estudo. A vida não deu essa oportunidade. Só que o pai do Roberto Júnior era o Roberto, diretor de um departamento no DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. E um dia o Zé Roberto Júnior chegou para o pai dele, meu pai estava com 12 anos, e falou para o pai dele, isso meu velho pai quando vivo contava para nós: pai, eu tenho um amigo que lava carro, engraxa sapato, para comprar comida para a família dele, ele joga bola comigo. Você não podia ajudar meu amigo, não? E o pai do Zé Roberto Júnior falou: traz o seu amigo aqui. E o Zé Roberto Júnior levou o meu pai lá. E aí o pai dele falou: meu filho, cuida do meu jardim, eu vou te pagar um salário melhor do que engraxar sapato e lavar carros. E ali o meu pai ficou cuidando do jardim daquele moço até os 15 anos de idade.
Com 15 anos de idade, o DNR começou a fazer uma estrada, uma rodovia. E aquele homem colocou quem para trabalhar na rodovia? O meu pai, amigo do filho dele. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não, porque ele amava o filho e queria bem ao amigo do filho. E colocou o meu pai lá com 15 anos de idade. Fim da história, meu pai trabalhou 35 longos anos no DNR. Com 4º ano primário, era técnico de laboratório. Colhia material do solo, examinava quimicamente para fazer o cálculo de materiais para serem usados para fazer a pavimentação de rodovias. Quem ensinou isso para o meu pai? O pai do amigo dele, que colocou ele numa função que exigia curso superior. E aquele menino sem estudo se tornou um funcionário público, criou 4 lindos filhos, inclusive eu, comprou casa, alimentou família, aposentou, morreu e deixou pensão para sua esposa, minha mãezinha, que hoje está com 81 anos e até hoje vive do salário que o meu velho pai deixou para ela. Uma vida, gerações tocadas, porque um amigo que jogava bola com um amigo na rua pediu um favor para o seu pai. Sabe o que isso se chama? Redenção. Sabe qual pai que tem um filho que está disposto a fazer o mesmo por você? Deus. E ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você tem a oportunidade de ser amigo de Deus. Por que você se preocupa com a sua vida? É porque você ainda não descobriu que amigo você tem. No mesmo capítulo, Jesus disse no versículo 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos sobre a vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais valeis vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nós estamos dentro do reino de Deus. E digo-vos, amigos meus, Jesus se intitulou Filho do Homem, e Jesus se intitulou seu amigo. O que mais você precisa para acreditar? Interessante que esse texto foi escrito por Lucas. Lucas foi um cara mais didático, acadêmico, estudante de medicina, médico formado, observador de detalhes. Observe que em Mateus você lê, quando lê esse texto, você lê as aves do céu. Aves está no genérico. Ave pode ser pombo, pode ser águia, pode ser falcão, pode ser urubu, pode ser qualquer coisa. Até o meu galo, Atlético Mineiro, é ave. Mas Lucas foi mais detalhista.
Ele mandou observar os corvos. Por que os corvos? Entre algumas respostas, uma, o pastor Júnior deu na hora da oferta. Quem foi levar carne para Elias comer? Essa ave sabe onde tem alimento. Não sabe? Por que Jesus mandou observar ela? Porque ela conhece um segredo que as outras não conhecem. E sabe quem é o fim e o fundo do segredo do corvo? Deus que alimenta o corvo. E que usou esse inteligente animal para alimentar o seu profeta. E Jesus está dizendo para você: observe-os, você vale mais do que eles. Se eu tenho segredos para os corvos, imagine o que eu não tenho para você. Você pode aplaudir a Jesus? No Império Chinês, na antiga China, um homem estava condenado à forca. E isso é um fato acontecido. E quando ele foi ser enforcado, ele pediu para aquele imperador algo atípico. Ele falou: por favor, deixa eu ir à minha vila despedir da minha família, depois eu volto para ser enforcado. Aquele imperador riu na cara dele. Falou: rapaz, você é um criminoso, quer que eu te dê esse voto de confiança? E do lado dele tinha um homem. Ele falou: esse homem é meu amigo. Ele vai ficar preso no meu lugar até que eu volte. Ele olhou para a cara do amigo, do criminoso. Falou: tá bom, se você não voltar no dia, ele morre. O amigo ficou preso. No dia do enforcamento marcado, o imperador mandou tirar o cara da prisão e enforcar. Quando ele está vindo para a praça ser enforcado, aparece o homem com sua família. Imperador, não enforca ele não, eu vim morrer. E trouxe a minha família para se despedir de mim. Os homens, os soldados pegaram aquele homem brutalmente, levaram para perto da forca, tiraram o outro. E o imperador olhando aquilo tudo, passaram a corda no pescoço. Quando foram começar a puxar, o imperador levantou da sua cadeira, falou: para! Parou tudo. Traga os dois para cá. Trouxeram os dois. Ele colocou um à direita, colocou outra à esquerda. Falou para os seus súditos: a partir de hoje, esses dois são meus amigos. Eu nunca vi uma fidelidade dessa. A partir de hoje, a família dele é a família que vai morar dentro do meu palácio. Eu quero eles como meus amigos. Jesus tem uma fidelidade por você maior do que a fidelidade desses homens. Só que Jesus, ele não teve um final tão feliz assim, enquanto homem. Ele não foi livre da sua cruz. Ele morreu pelo seu amigo. E sabe quem é o amigo? Ronei, Fábio, Rosa, Valceni, Rafaela, Admar, André, Kleber, Letícia, Paulo, Eliana. Todos nós somos amigos do Filho do Homem. Pare de se preocupar com a sua vida. Existe alguém olhando por você. Se coloque de pé e dê um aplauso digno do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele quer mudar a sua e a minha história.